Você já parou para pensar no que acontece no exato momento em que morremos? E se eu te dissesse que milhares de pessoas pelo mundo relatam a mesma coisa ao voltar da morte? Um túnel de luz, uma presença acolhedora e uma sensação indescritível de paz. Coincidência? Alucinação? Ou evidência de que existe algo além do que podemos compreender? O vídeo de hoje vai te levar por uma jornada real, perturbadora e profundamente reveladora. Um relato baseado em fatos documentados, pesquisas científicas e experiências de pessoas que viveram o que chamamos de EQM, experiência de quase morte. Se prepare para descobrir segredos ocultos que desafiam tudo o que você acredita sobre a vida e sobre a morte. Uma história que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua existência. Tudo começou numa tarde comum de segunda-feira. Uma mulher chamada Laura estava dirigindo de volta para casa após visitar a mãe no hospital. O céu estava encoberto e a chuva fina deixava o asfalto escorregadio. Ela lembra de ouvir o barulho de pneus cantando e depois, o silêncio absoluto. O carro foi atingido em cheio por um caminhão desgovernado numa curva perigosa da estrada. Laura teve parada cardíaca antes mesmo de chegar ao hospital. Durante os 6 minutos em que foi considerada clinicamente morta, Laura afirma ter vivido a experiência mais real e significativa de toda a sua vida. Segundo ela, no instante em que perdeu a consciência, sentiu como se tivesse sido puxada para fora do próprio corpo. Viu os paramédicos tentando reanimá-la, escutou claramente cada palavra dita por eles e inclusive identificou o modelo da pulseira usada por uma enfermeira, detalhe que só foi confirmado dias depois. Logo em seguida, sentiu-se levitando por um túnel escuro e ao mesmo tempo acolhedor, até alcançar um espaço inundado por uma luz dourada, intensa, mas que não feria os olhos. Nesse local, Laura relatou ter sido recebida por uma presença que não possuía forma humana, mas exalava um amor incomparável. Ela descreveu essa entidade como conhecimento puro, como se a própria essência da verdade estivesse diante dela. A presença não falou com palavras, mas transmitia pensamentos diretamente em sua mente. Laura foi levada a rever momentos importantes da sua vida, como se estivesse assistindo a um filme em alta velocidade. Mas não era apenas uma retrospectiva. Ela sentia as emoções das pessoas que haviam sido impactadas por suas ações, boas ou ruins. Um simples gesto de impaciência, uma palavra agressiva, um abraço de apoio, tudo ganhava um peso e uma profundidade que ela nunca tinha imaginado. Ao fim desse balanço existencial, a entidade lhe disse sem palavras que sua missão ainda não estava completa e que ela precisava voltar. Laura implorou para ficar, dizendo que aquele lugar era mais real e acolhedor do que qualquer coisa que já havia experimentado. Mas antes que pudesse resistir, sentiu-se sendo puxada violentamente de volta ao corpo. Ela acordou gritando na maca da emergência, deixando os médicos completamente atônitos. A parada cardíaca havia durado exatos 6 minutos, tempo suficiente para causar morte cerebral. Mas Laura voltou com todas as funções intactas e com memórias que jamais poderia inventar. Esse tipo de relato não é único. Na verdade, já foram documentados mais de 15 milhões de casos semelhantes ao redor do mundo, segundo estudos da American Near-Death Experience Research Foundation. O padrão é quase sempre o mesmo: desligamento do corpo, consciência flutuando, presença de luz, revisão de vida e, por fim, um retorno forçado. As variações existem, mas a estrutura é incrivelmente parecida entre pessoas de diferentes idades, culturas, religiões e até mesmo ateus. Mas a grande questão é: como é possível que alguém em parada cardíaca, sem atividade cerebral mensurável, tenha consciência? Como explicar que essas pessoas conseguem descrever detalhes do ambiente, conversas e até ações médicas ocorridas enquanto estavam mortas? O cardiologista holandês Pim van Lommel conduziu um dos maiores estudos sobre EQMs em pacientes que sofreram parada cardíaca. Seus resultados foram publicados na prestigiada revista médica The Lancet e mostram que mais de 18% dos pacientes relataram experiências lúcidas durante o período de inconsciência. E mais, os relatos continham detalhes impossíveis de serem imaginados. Outro caso amplamente divulgado é o do neurocirurgião Eben Alexander, que durante um coma profundo provocado por meningite bacteriana, severa condição que desativa completamente o neocórtex, relatou uma jornada que desafia qualquer explicação médica. E isso vindo de um homem que não acreditava em vida após a morte até passar pela experiência. E o mais interessante, muitas dessas pessoas mudam radicalmente após uma EQM. Tornam-se menos materialistas, mais compassivas, mais interessadas em espiritualidade e menos temerosas da morte. Algumas abandonam profissões altamente lucrativas para se dedicarem a causas humanitárias. É como se tivessem recebido uma nova missão ou uma segunda chance. Será que essas experiências são apenas produtos do cérebro sob estresse? Uma descarga de dopamina antes da morte? Alucinações químicas? Ou estamos diante de um portal para algo muito maior, uma realidade que só conseguimos acessar quando nos desligamos do corpo físico? Laura não teve mais dúvidas depois do que viveu. Hoje, ela dedica sua vida a compartilhar sua história com outras pessoas que passaram por traumas semelhantes. E ela não está sozinha. Grupos de apoio a sobreviventes de EQM crescem a cada ano, reunindo pessoas que jamais se conheceram, mas que descrevem o mesmo lugar, a mesma luz, o mesmo sentimento de voltar para casa. Essa foi apenas a primeira parte dessa jornada. Nos próximos episódios, vamos mergulhar em outras experiências ainda mais impactantes, nos estudos científicos mais recentes sobre EQM e em revelações que conectam essas vivências com tradições espirituais milenares. Prepare-se, porque o mistério está só começando. Se você chegou até aqui, já percebeu que as experiências de quase morte não são simples devaneios. Elas seguem um padrão, atravessam culturas, religiões, idades e crenças.
E neste segundo episódio, vamos te levar ainda mais fundo nessa jornada entre a vida e a morte. O que você ouvirá agora é um relato real de um homem que morreu e voltou com respostas que ninguém ousava fazer em voz alta. Seu nome é Ricardo, um engenheiro cético, racional ao extremo, alguém que acreditava apenas no que podia ser medido, tocado, comprovado. Para ele, espiritualidade era superstição, vida após a morte era um conto de fadas reconfortante e tudo se resumia à ciência. Mas tudo isso mudou em questão de minutos. Ricardo sofreu um infarto fulminante aos 49 anos enquanto almoçava com colegas de trabalho. Sua esposa contou mais tarde que ele não apresentava sintomas, nunca teve histórico de problemas cardíacos e até fazia exames regulares. Mas naquele dia, seu coração simplesmente parou. Ele foi declarado morto por quase 11 minutos. E durante esse tempo, Ricardo não apenas teve consciência, ele viu o que jamais imaginou ser possível. Segundo o próprio Ricardo, tudo começou com um barulho intenso, semelhante a um zumbido agudo. Depois, a escuridão. Mas não era um vazio, era uma escuridão consciente, como se ele estivesse em um limbo silencioso, esperando algo acontecer. Então, uma sensação de libertação. Ele se viu acima do próprio corpo, flutuando no teto do restaurante, observando colegas desesperados tentando reanimá-lo com a ajuda de um bombeiro que coincidentemente estava ali perto. Ele descreveu com exatidão o que o socorrista dizia, o modelo do relógio em seu pulso e até o que um dos colegas murmurou enquanto chorava. Detalhes que foram todos confirmados depois. Em seguida, uma força irresistível o puxou para um campo aberto. Não havia chão nem céu, mas tudo era feito de luz. Não era uma luz qualquer. Ricardo disse que ela era viva. Ela não apenas iluminava, mas parecia perceber e responder aos seus sentimentos. Lá, ele encontrou outras presenças, BR. Não eram pessoas com rostos, mas consciências, que o acolheram como se já o conhecessem. Uma delas se destacou. Era como se fosse a guia daquela experiência. Essa consciência o levou para o que ele descreveu como um espaço do tempo. Um lugar onde tudo o que ele já havia vivido estava acessível. Mas havia mais. Ele podia sentir os efeitos de suas decisões na vida de outras pessoas. Ele viu momentos esquecidos, lembranças da infância, cenas simples como ignorar alguém pedindo ajuda na rua, ou palavras duras ditas em momentos de raiva. Ele sentiu a dor que causou, mas também sentiu amor quando lembrou de momentos de compaixão, de pequenos gestos que mudaram a vida de alguém. Era como se tudo tivesse peso, consequência, eco. Ricardo contou que naquele lugar o tempo não existia. Tudo acontecia ao mesmo tempo, e ele compreendia tudo, mesmo sem perguntas. Era como se tivesse acesso ao conhecimento do universo. Ele entendeu coisas que não sabia explicar ao acordar. Sentiu que o universo era movido por algo que chamou de inteligência amorosa. Algo que vai além da religião, além da ciência, e que está dentro de cada ser humano. Quando lhe foi oferecida a escolha de permanecer ou voltar, ele hesitou. O lugar era perfeito, sem dor, sem medo, sem solidão. Mas então uma das consciências mostrou a imagem da esposa e do filho pequeno. E naquele instante, Ricardo entendeu que ainda não era a hora. Ele precisava voltar. Precisava ser melhor. O retorno foi abrupto. Sentiu dor, um peso imenso, como se sua alma estivesse sendo comprimida de volta num corpo apertado. Abriu os olhos e chorou. Não pela dor física, mas por tudo o que havia deixado para trás. A equipe médica ficou perplexa. Ricardo voltou sem sequelas neurológicas após 11 minutos sem batimentos cardíacos. Um milagre, segundo os médicos. Mas o verdadeiro milagre, segundo ele, foi ter visto a verdade. Aquilo que os olhos humanos não enxergam. E o que ninguém está preparado para ouvir. Após o incidente, Ricardo abandonou seu cargo executivo e passou a palestrar sobre consciência, empatia e propósito. Ele não se tornou religioso, mas espiritual. Hoje, ele estuda neurociência e filosofia da mente, tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre a razão e o mistério. E ele não é o único. Casos como o de Ricardo vêm crescendo em volume e credibilidade. Relatos registrados em clínicas, hospitais e centros de pesquisa continuam a desafiar a ciência tradicional. Inclusive, estudos com pacientes em coma profundo mostram padrões de consciência que não se explicam com o que conhecemos do funcionamento cerebral. A Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, tem um departamento inteiro dedicado a estudar fenômenos relacionados à consciência após a morte. O Dr. Bruce Greyson, um dos principais nomes da pesquisa em EQM, afirma que os relatos são consistentes demais para serem ignorados. E a pergunta inevitável permanece: será que estamos batendo a porta de uma verdade maior? Estamos diante de uma nova fronteira da ciência? Ou tudo isso é espiritualidade que começa, finalmente, a ser medida? No próximo episódio, vamos explorar as conexões entre EQMs e antigas tradições espirituais, que já falavam sobre esses mesmos lugares há milhares de anos. O que há em comum entre os relatos modernos e os textos sagrados? E mais, vamos revelar um caso de EQM tão impressionante que foi estudado pela NASA e permanece um mistério até hoje. Te vejo na próxima parte. Pan Reynolds tinha apenas 35 anos quando recebeu uma notícia que mudaria para sempre o rumo da sua existência. Um aneurisma gigantesco havia se instalado na base de seu cérebro. O risco era iminente. Se ele se rompesse, a morte seria instantânea. O único procedimento possível era uma cirurgia extremamente rara e arriscada, chamada de parada cardíaca hipotérmica. Isso significava que os médicos precisariam literalmente desligar o coração e o cérebro de Pan. Seu corpo seria resfriado a cerca de 15 do 4C, seu sangue drenado completamente. Sem batimentos. Sem atividade cerebral. Nada. Cientificamente, ela estaria morta.
E foi nesse momento que algo absolutamente inexplicável aconteceu. Durante a cirurgia, enquanto todos os sinais vitais estavam zerados, Pam teve o que os médicos chamam de experiência de quase morte, mas o que ela descreveu desafia tudo o que sabemos sobre a mente humana. Ela afirma ter se visto fora do corpo, observando os médicos em ação, descrevendo com precisão instrumentos cirúrgicos que nunca havia visto, além de conversas exatas que ocorriam no centro cirúrgico naquele momento. Detalhes confirmados posteriormente por membros da equipe médica. Mas isso foi só o começo. Pam relatou que ao deixar o corpo, foi sugada por um túnel de luz, mas diferente do que muitos descrevem, ela não encontrou familiares, pelo menos não de imediato. Ela falou de uma presença. Algo que ela não conseguia explicar, mas que a envolvia com um tipo de sabedoria universal. Não havia palavras. Era como se eu soubesse tudo ao mesmo tempo, contou anos depois. Pam disse ter ouvido uma música indescritível, algo que nenhum instrumento terrestre poderia reproduzir. E então, encontrou pessoas queridas que já haviam partido. Mas o mais perturbador veio quando ela descreveu ser impedida de seguir em frente. Como se uma barreira invisível dissesse que sua jornada ainda não havia terminado. Quando voltou à consciência, Pam relatou tudo e chocou a equipe médica com os detalhes que ela não poderia, em hipótese alguma, ter conhecido. Seu cérebro estava desligado, seus ouvidos tapados com aparelhos que emitiam ruído branco. E mesmo assim, ela ouviu. Ela viu. Ela sentiu. O caso de Pam Reynolds foi publicado em revistas científicas, debatido por médicos e pesquisadores do mundo inteiro. O neurocirurgião Dr. Robert Spetzler, que realizou a operação, admitiu publicamente que não consegue explicar o que aconteceu. Isso muda tudo. Se uma pessoa pode estar clinicamente morta e ainda assim ter consciência, observar, lembrar e sentir, o que isso diz sobre a nossa existência? Será que estamos lidando com uma consciência que transcende o cérebro físico? Uma consciência quântica, multidimensional? Ou estamos diante de uma nova fronteira da ciência que ainda não conseguimos decifrar? O relato de Pam Reynolds é um marco, não apenas porque é real, documentado e confirmado por médicos e cientistas, mas porque ele quebra os limites entre vida e morte, entre ciência e espiritualidade. O que Pam viveu sugere que existe algo após o fim. Algo que não conseguimos medir, mas que insiste em se revelar por meio de pessoas como ela. E você? Já teve a sensação de que existe algo além da realidade visível? Será que você também já esteve do outro lado e só não se lembra? A resposta pode estar escondida na próxima batida do seu coração. Ou no silêncio entre os seus pensamentos. E talvez você já tenha morrido uma vez. Isso agora esteja acordando.